Estou honrado em estar com vocês novamente hoje. E meus pensamentos hoje são, na verdade, tirados de 3 perguntas que tive que me fazer. E eu oro para que, assim como eu me fiz essas 3 perguntas, e estou no processo de responder a essas 3 perguntas, você responda a essas perguntas, ou pelo menos faça a si mesmo essas perguntas também. Então o título da mensagem é: somos pessoas dependentes? Dependentes de instituições? Ou somos verdadeira e honestamente dependentes de Deus? Quem somos nós realmente? Jesus era dependente das pessoas? Eu tive que me fazer essa pergunta. Porque ele é o exemplo. Eu não sou o exemplo. Você não é o exemplo. A igreja não é o exemplo. Há apenas um exemplo que seguimos hoje. E esse é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele foi enviado a esta terra para nos mostrar como viver. Então, o povo de Jesus era dependente? Não. Não, ele não era. Você sabe que ele não era. Ele era influenciado pela popularidade e pressão dos colegas? Nem um pouco. Ele nunca foi influenciado por isso. Nós somos. Você é influenciado pela popularidade? Você é influenciado pela depressão dos colegas? Ele vacilou por uma necessidade de pertencer? Eu já vacilei no passado. Eu tive que vacilar porque eu queria pertencer. Mas Jesus nunca vacilou pela necessidade de pertencer. Nunca. Não. Então a segunda pergunta foi: Jesus era dependente da instituição? Você sabe que ele não era. Jesus não frequentou as escolas da igreja de sua época. Por que isso? Quero dizer, eles tinham escolas da igreja. Ele não compareceu a isso por quê? Porque a escola da igreja dele, no dia de sua denominação, o teria desqualificado, teria sido perigoso para Jesus frequentar a escola da igreja de sua época. Um pensamento incrível, não é? Ele ocupou algum cargo na igreja? Ou ele se sentou em algum conselho da igreja? Não, eu não quero. Nunca ele ocupou um cargo na igreja. Nunca ele se sentou em um conselho da igreja. O Desejado de Todas as Nações, página 590, responde a essa pergunta muito diretamente para nós. E eu oro para que aprendamos com o passado. Ele sabia que seus esforços para reformar um sacerdócio corrupto seriam em vão, se o próprio Jesus não pudesse reformar sua própria denominação. Você acha que vai reformar as igrejas de hoje? Adivinhe novamente, ele alguma vez aceitou a política da igreja ou sobre o princípio bíblico? Nem um pouco nunca ele fez isso. Ele foi silenciosamente cúmplice. Você é silenciosamente cúmplice? Hoje, como você vê o mundo invadindo as igrejas, hoje invadindo sua igreja, você é silenciosamente cúmplice. Jesus não estava no topo de seu pensamento, sua voz era sempre isso. Está escrito que sempre foi sua resposta. Jesus era totalmente dependente de Deus. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo disso. E o apóstolo Paulo nos admoesta em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Ouçam isso. Ele diz para eu, falando de Paulo: pois eu determinei não saber nada entre vocês. É que vocês são eu. Pois eu determinei não saber nada entre vocês, exceto Jesus Cristo e ele crucificado. Você fala sobre um foco. Você fala sobre ótica, que era Jesus Cristo, que era Paulo. Você sabe que uma das maneiras mais rápidas de perder amigos hoje é ir até o fim com Deus. E eu estou falando sobre amigos cristãos. Esse é um pensamento terrível, não é? Porque se você realmente se tornar sério sobre sua unidade espiritual com o Deus do céu, e você abandonar todos os ídolos, cada um deles, tirando seus olhos das coisas, não apenas no mundo, mas praticamente se voltando para Jesus com todo o seu coração e faminto por mais dele, você será visto como um extremista religioso e logo você experimentará a pior rejeição de sua vida. Paulo fez, quando isso era evidente de Paulo, quando ele foi derrubado de seu cavalo alto e ele se tornou o apóstolo Paulo, enviado para o deserto por 3 anos, ele se tornou um extremista e saiu com a atitude falada que você e eu devemos ter em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim viver é Cristo, que chamado alto para o qual cada um de nós é chamado,
Não apenas Jesus, não apenas Paulo, mas todos nós. Somos nós realmente? Honestamente, temos que nos fazer algumas perguntas, porque há uma forte tendência de buscarmos os falsos cumes da vida. Eu os persegui. Você os perseguiu? Você os está perseguindo agora, em vez do fundamento da nossa existência diária? Então quero lhe fazer duas perguntas importantes agora. A primeira pergunta importante é: estamos buscando o cume de nossas vidas sociais, em vez de nosso fundamento em Deus? O que o Espírito Santo está sussurrando para você? Antes mesmo de tocar nisso, pedimos ao Espírito Santo que esteja conosco para aguçar nossa consciência, para nos despertar. Se não podemos despertar a igreja, certamente o Espírito Santo pode nos despertar. O que o Espírito Santo está sussurrando para você? Buscamos nossa autoimagem e nossa identidade através das redes sociais, em vez do Espírito de Deus vivendo em e através de nós. Nossa identidade vem através de nossa popularidade, dos acessos que recebemos em nossas redes sociais. É daí que vem nossa popularidade hoje? Mais do que nossa unidade com Deus? Sério, precisamos nos fazer algumas perguntas honestas. Eu me faço essas perguntas, e é por isso que estou perguntando a vocês. E por que fazemos isso? Porque a maioria de nós, honestamente, somos pessoas dependentes. Isso me deixa triste. Isso deixa Jesus triste. Isso coloca um rosto triste em seu rosto. Jeremias 17, versículo 5, escritura poderosa, poderosa. Assim diz o Senhor, que fala em Deus: maldito o homem que confia no homem. Se eu confiar no homem, sou amaldiçoado, diz Deus. E faz da carne o seu braço, e cujo coração se afasta do Senhor. De quem você depende? A maioria busca a aprovação do homem em vez de Deus. É você? Eles experimentam uma enorme taxa de decepção. Quando olho para trás para a confiança que depositei no homem, tenho uma enorme taxa de decepção. Deus chama você e eu para agir sob sua supervisão e somente sua supervisão, para levar todas as nossas decisões, todos os nossos planos a Ele para sua aprovação. É onde diz em Isaías 2, versículo 22, cessai do homem. É Deus falando. Cessai do homem cujo fôlego está em suas narinas. Em outras palavras, quem é ele para ser contabilizado? Em que ele deve ser contabilizado? Quem somos nós realmente? Eu estava visitando um amigo meu de longa data. Na verdade, ele é meu amigo há 60 anos. Nós nos conhecemos quando tínhamos 16 anos. E ele me disse: Jim, ele disse, nós estávamos apenas em uma conversa geral. Lá estava meu amigo Tom. Lá estava minha esposa e eu. E ele disse: você sabe, Jim, eu te conheço há décadas. E ele disse: você não mudou nada. Pensei comigo mesmo, eu não dei uma expressão como estou fazendo agora, mas pensei: o que você quer dizer com eu não mudei? Eu entreguei minha vida inteira a Deus. Tudo sobre mim mudou. Eu aceitei sua palavra como a única regra da minha vida. Tudo, meu entretenimento, minha linguagem, minha dieta, minhas roupas mudaram. Com quem eu socializo, tudo sobre mim mudou. E eu estou pensando sobre isso na minha mente, enquanto ele está falando, e ele está olhando para mim e dizendo: você não mudou nada. E eu disse: Tom, espere um segundo. O que você quer dizer com eu não mudei? Ele diz: Jim, o que eu pensei ser um grande insulto para mim, foi na verdade, provavelmente, uma das melhores coisas que alguém já me disse. Ele diz: Jim, você é sempre você. Não importa quem esteja por perto ou o que as pessoas dizem, você sempre é quem você é no momento. E o que eu pensei que era uma grande ofensa para mim, era um grande elogio. Isso pode ser dito de você? Você é quem você é? Você é quem Deus o chamou para ser? Você ousará ser o verdadeiro Jim Hornberger ou o verdadeiro você? Então, minha segunda grande questão é esta: estamos buscando a convocação da posição da igreja e da posição individual
entre nossos pares da igreja, em vez de com o que substituímos isso? O caráter de Cristo em e por meio de nós. Qual é a nossa verdadeira motivação para estar nas igrejas em que estamos, para ocupar as posições que ocupamos? Fazemos isso para honrar a Deus? Ou fazemos isso para sermos exaltados? Exaltado, pensado, altamente, qual você acha que é a verdadeira motivação? Se pudéssemos obter a porcentagem de todos aqueles que servem em cargos administrativos da igreja, pastores ou escritórios da igreja, qual você acha que é a verdadeira motivação deles? Eu tive que me perguntar isso porque eu costumava ser motivado com a motivação errada. Eu não estou falando sobre você. Não estou falando sobre toda a igreja. Estou falando sobre Jim. Eu tive que mudar de motivação. Por que faço o que faço? Nosso desejo de ser um ícone religioso a ser admirado é mais importante do que ter uma vida escondida com Cristo e Deus? A quem realmente servimos quando servimos lá fora hoje? Quantos? Deixe você saber. Encontre a verdadeira motivação. Você vai encontrar motivação verdadeira? Porque nos é dito, não confieis em palavras mentirosas, dizendo o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor somos nós. Isso é Jeremias 7,4. As pessoas nos dias de Jesus, elas confiavam no templo. Havia uma arrogância de frequentar e apego à igreja certa e à mensagem certa. Eu costumava ter isso. Eu vou à igreja certa. Eu vou à igreja toda semana. E minha identidade estava na igreja que eu frequentava e na mensagem que eu carregava, e não em um apego contínuo e constante à nossa única fonte de poder, que é Jesus Cristo em nós e nós em Jesus. Você se lembra quando as legiões romanas, nos dias de Jesus, cercaram Jerusalém e o desastre que Deus disse que viria sobre elas aconteceu porque elas se afastaram dele? A igreja denominada de Deus se afastou dele. E o que se cumpriu foi que o sangue correu pelas ruas. E o templo foi derrubado e destruído. Por quê? Porque essas pessoas confiaram no homem e na instituição do homem, em vez de em Deus. A dependência institucional idólatra de Israel foi sua queda. Vamos aprender com a história do passado? Posso repetir isso? A dependência idólatra de Israel ou da igreja em relação à instituição foi sua queda. Um exemplo muito simples e bíblico diz tudo. Você se lembra quando Jesus nasceu no estábulo e os santos anjos desceram, foram enviados do céu, que era aquela luz brilhante que pairava sobre Nazaré, e os santos anjos foram enviados com as boas novas do nascimento do Salvador. E a quem Deus escolheu anunciar isso? Deus escolheu anunciar esse nascimento aos líderes da igreja e aos judeus eruditos? Não. Foi para os humildes pastores, não aos professos expositores da verdade e da profecia. A consequência do afastamento deles de Deus foi que a instituição denominada de Deus foi ignorada no anúncio de Jesus Cristo. Olá? Olá? Você está comigo? Você confia no institucionalismo? Ou você é o humilde pastor? Você tem uma aparência exterior de piedade ou um apego interior ao coração? Qual deles os pastores tinham? Quais deles o corpo administrativo da igreja denominada de Deus tinha? Qual deles somos nós? Porque não podemos mudá-los. Podemos reconhecer o que está acontecendo hoje, mas temos que nos fazer algumas perguntas sérias. Nossa fé não deve ser presa às paredes da igreja.
mas a uma caminhada diária com Deus. Nada disso teria ocorrido se o povo de Deus tivesse permanecido fiel e dependente de Deus. Estamos repetindo a história de Israel? Acredito que sim, e acredito que as evidências estão bem diante de nós. Se simplesmente pedirmos a Deus sua opinião sobre o que não está acontecendo nas igrejas de hoje, então por que faço essas perguntas? Há uma razão para isso. Porque a dependência institucional e as pessoas dependentes sempre falham no final da história do tempo. As pessoas sempre falharam e todas as instituições sempre falharam. Essa é a história em vão. Confiamos no denominacionalismo acima do Deus do nosso ser. E uma experiência viva em Jesus Cristo, Ele é o nosso único poder. Hoje há uma busca idólatra por falsa dependência, enquanto negligencia o fundamento de uma vida governada por Deus. Os fariseus e saduceus, Quivas, que era o presidente da Conferência Geral, eles tinham uma vida governada por Deus? Não. Não, eles não fizeram isso. Eles não retornaram àquela unidade que foi perdida no Éden. Era isso que eles deveriam refletir para as pessoas de seus dias, mas não o fizeram. E Jesus nos mostra como viver nessa dependência total de Deus e somente de Deus. Filipenses 2, versículo 7 diz: Ele se fez de nenhuma reputação. Você está me dizendo que o Deus do universo, enviando seu Filho unigênito, fez de si mesmo nenhuma reputação. Espere um minuto. Você quer dizer que eu preciso me tornar nada, absolutamente nada, aos meus próprios olhos, e a instituição se tornou nada aos seus próprios olhos, mas para refletir a imagem de Deus para outras pessoas. Amém. Posso dizer 2 améns? Por quê? Para que possamos viver aquilo a que Jesus veio nos conectar. Isso se encontra em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, diz Jesus Cristo. Eu sou a videira. Não outras pessoas, não a igreja, não aquelas fontes secundárias das quais você depende. Não aqueles líderes do ministério. Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, não em uma instituição, não na dependência de outras pessoas. Aquele que permanece em mim e eu nele. Cristo quer permanecer em você. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, puro e simples. O mesmo dará muito fruto. Assim também a vossa vida dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Absolutamente nada sem Deus em você, diz no versículo 6. Se um homem não permanece em mim, se você não permanecer nele. Mesmo que você vá à igreja toda semana, mesmo que você tenha doutrinas corretas e um bom estilo de vida, se um homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo. Não deixe que digam isso de você. Tire sua dependência das pessoas, da religião institucional e obtenha essa dependência em Deus, e somente Deus. Você e eu devemos manter uma união duradoura com a videira, não apenas com as pessoas ou o institucionalismo total e totalmente dependente de Deus. O que sua consciência está lhe dizendo agora é que você sabe que não é. Eu tive que me fazer algumas perguntas muito sérias. Quantos de vocês conhecem pessoas que se encaixam nessa vocação? Pense nisso. Então, quais são os seus falsos cumes? Você tem falsos cumes? Eu tive falsos cumes. Meus cumes vazios e jornadas são simples. Tiago 1,8 diz: um homem de mente dobre é instável em todos os seus caminhos. Então, se eu tenho falsos cumes, sou instável em todos os meus caminhos. Então, uma vez que aceitei as Escrituras como a única regra sobre minha vida, fui severamente testado.
porque minha família me renegou, porque aceitei as Escrituras como a única regra sobre minha própria vida. Sim, amigos me abandonaram. Eu lutei para manter o antigo, minha antiga família, meus antigos amigos, e ainda assim seguir em frente e para cima com Deus. É como se eu tivesse um braço em volta deles e um braço em volta das Escrituras e de Deus. E eu estava instável por causa disso. Não funcionou e não vai funcionar. Se você está tentando fazer isso funcionar, não funciona. Somos testados a cada passo do caminho. Serão as pessoas ou Deus. E eu estou me fazendo essas perguntas hoje, não apenas desafiando você, estou me desafiando. Olhe para este versículo, em Lucas capítulo 14, versículo 26, e este é Jesus falando com Jim. Se alguém vem a mim e ama seu pai e mãe e esposa e filhos e irmãos, isso é abrangente? E ele continua. E irmãs, sim, e sua própria vida mais do que a mim, eles não podem amar. Sejam meus discípulos. Isso é falado da boca de Jesus Cristo. Em outras palavras, se nos apegamos a alguém mais do que a Deus, somos pessoas dependentes. E Deus nos pedirá para entregar nossos Isaques. Por que eu digo Isaque? Porque Abraão, que foi o pai da nossa fé, estava mudando sua conexão, sua idolatria por seu filho Isaque mais do que por Deus. Então Deus teve que pedir a Abraão para sacrificar seu Isaque e a sua igreja. Seu Isaque e a sua família. Seu Isaque são seus amigos sociais, seus Isaques, porque se for o que for, é quem ou o que for, o que é seu Isaque ou Isaques, Deus vai pedir para você libertá-los e colocá-lo naquele lugar. Os meus eram meus pais, meus irmãos, meus amigos, eu queria tanto a aprovação deles, eu queria a aceitação deles. Mas nos é dito no capítulo 14, versículo 27, e quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode, seja meu discípulo. Isso é absoluto, não há escapatória. Sem escapatória. Você quer uma escapatória. Eu queria uma escapatória. Deus diz, sem escapatória. Eu queria minhas famílias e amigos. Eu queria tanto pertencer. Acho que é inato para nós querer pertencer. Não é que isso seja mal. É só que Deus tem que ser o primeiro nesse pertencer. Então os outros podem vir. Colocamos o então antes de Deus. Posso dizer que se eles são amigos e familiares de coração verdadeiro, eles lhe darão liberdade de consciência. Eles lhe darão liberdade para ser o novo você, para ser a nova joia, se eles não conseguem amar a nova joia que entregou sua vida completamente a Deus. Então eles têm o problema, não você. Infelizmente, a maioria dos relacionamentos que você encontrará são apenas superficiais, se você for até o fim com Deus. Eu tinha que decidir a quem eu iria agradar, Deus ou homem. A quem você está agradando? Essa foi uma luta titânica e até certo ponto ainda é hoje. Gosto de dizer que estou totalmente liberto dela. Mas não, parece que ainda resta um pouco em Jim Hohenberger e Deus ainda está trabalhando comigo. Todos nós queremos pertencer, não é mesmo? Você está disposto ou perdendo esse cabo de guerra? Você está ganhando ou perdendo esse cabo de guerra? Estou ganhando pela graça de Deus e sua ajuda. Ele me mostra isso regularmente. Muitas pessoas têm medo de ser quem são. E você? Você tem medo de ser quem você é? Eles têm medo de dizer o que acreditam. É você? Eu tinha um amigo, ainda o tenho. O nome dele é Daniel. E ele diz, eu perdi minha voz, Jim, quando fui trabalhar para a conferência. Eu disse, o que, Daniel? Ele diz, eu perdi minha voz. Não era seguro ser eu mesmo. Eu disse, bem, que tal agora?
Ele diz: bem, eu deixei o emprego na conferência e recuperei minha voz. É você? Se você está comprometendo quem você realmente é por aceitação, se você está comprometendo quem você realmente é por um cargo ou uma posição de influência e reconhecimento, então isso é evidência de que você depende das pessoas. Jesus nunca fez isso. Você e eu nunca devemos fazer isso. O verdadeiro Jim Huberger, por favor, se levante. É isso que Deus está me dizendo. Seja quem eu chamei você para ser. Jim, fique na força de mim, porque um homem com Deus é uma maioria. A maioria das pessoas, para se encaixar, colocam uma cara e são uma fraude. Eles são uma amálgama. Você sabe o que é amálgama? É quando você tenta misturar água com óleo. Eles não funcionam. Você é um camaleão. Em outras palavras, você é uma pessoa com este grupo. Você é outra pessoa com aquele grupo. E você é outra pessoa com um grupo diferente. Você muda de cor dependendo de quem está ao seu redor. Não. Não. Não para esses lados. Para ser o novo Jim Hornberger é decidir. Seja quem Deus está chamando você para ser. Por quê? Porque muitos estão interessados em suas próprias vidas e não na causa de Cristo nelas e por meio delas. Esse é um versículo da Bíblia, Filipenses 2:21. O que você deveria estar interessado não é em sua própria vida, nem em sua própria vida, mas na causa de Deus em e por meio de você. Quem Deus está chamando você para ser. Deus está me chamando para ser um embaixador. Então, se Ele está me chamando para ser um embaixador para Ele, então, seja isso. E qual é a causa em que supostamente devemos estar? Devemos permanecer firmes no Senhor. Filipenses 4:1. Unidade com Deus. É isso que foi perdido no Éden. É para isso que devemos voltar. E é isso que devemos ser onde quer que estejamos. Era a igreja dos meus sonhos. Realmente era. Eu a idolatrava. Eu achava que ela não poderia fazer absolutamente nada de errado. Minha igreja. Ela tinha um lugar no meu coração reservado somente para Deus. E então, Deus abriu meus olhos. Um amigo meu se mudou para a universidade principal da minha denominação. Ele ia ser pastor depois de ser professor. E ele convidou Sally e eu para visitá-los naquela universidade. Fomos lá no final de outubro, sem saber que era Halloween, ou mesmo pensar sobre isso, porque eu tinha desistido daquele feriado satânico. Esse é o feriado mais nojento que existe. Halloween. Então eu queria comprar um livro novo. Na verdade, acho que era o desejado de todas as nações. O maior livro já escrito sobre a vida de Jesus Cristo. Está na biblioteca do Congresso. É tão bom. Então eu disse, me leve para a loja da União. Me leve para a loja da universidade. Eu quero pegar esse livro. Então, quando nos aproximamos da loja da universidade, da minha denominação no Halloween, vejo chapéus pretos na vitrine. Vejo uma bruxa e abóboras do outro lado. Eu digo, o quê? Olá? Na loja da universidade da denominação da minha igreja, eu desisti dessa bobagem. Eu me afastei desse mal. Fiquei chateado. E meus amigos dizem, não duvide, apenas relaxe. Eu disse, não vou relaxar. Quero falar com o gerente aqui. Não, quero falar com o presidente desta universidade. Isso não está certo. Dei minha vida para viver para Deus, de acordo com sua palavra, e isso é contra a palavra de Deus. Apenas relaxe, Jim. Vamos entrar. Nós pegaremos seu livro. Só não irrite as pessoas. Bem, eu vou te dizer. Eu entrei. Eu estava diminuindo o tom. Eu estava chateado. Eu estava na igreja há apenas 4 anos. Então eu era bem novo na fé. E enquanto eu caminhava e pegava aquele livro, e eu estava olhando para a pessoa que estava parada no caixa, e eu estava vendo itens à venda atrás dela,
que eu tinha desistido porque eles eram contra os princípios bíblicos, e agora não só havia esses objetos nas janelas da loja da União, agora eles estão vendendo coisas que eu abandonei para que minha vida pudesse dar honra e glória a Deus. Eu disse não, de jeito nenhum. Eu quero falar com o presidente da União. O gerente da loja. Então eles chamaram o presidente da União. E eu não fui militante. Sim, eu estava chateado. Eu estava perturbado. Mas eu me contive. Tentei abaixar um pouco a voz. Mas eu estava chateado. Por que vocês não estão chateados? Por que vocês não estão chateados quando vem o mundo entrando na sua igreja? Por que vocês não estão chateados quando vem a política sendo promovida sobre o princípio bíblico na sua igreja, na sua denominação? Por que vocês não estão chateados? Eu estou. Você é apenas cúmplice silencioso? Bem, eu não era cúmplice silencioso. Nós conversamos com o gerente e ele apenas me acalmou, ele apenas desviou. Não. E enquanto estávamos saindo da loja, eu tenho um novo livro debaixo do meu braço. O Desejado de Todas as Nações, a Vida de Cristo. A propósito, meu amigo diz, deixa eu te mostrar outra coisa, Jim. É para lá que você vai me levar. Eu vou te levar para a sala de oração, onde os alunos que eles querem ir e apenas ficar quietos, eles podem orar. Então ele me leva para baixo. E ao lado da sala de oração, eles tinham máquinas de pinball. Eu não conseguia acreditar. E não só máquinas de pinball. Eles tinham uma máquina de Coca-Cola e uma de Pepsi. Alô? Não. Agora quero falar com o presidente. Talvez você devesse falar com o presidente. Talvez você devesse falar com o presidente da sua conferência. Talvez você devesse falar com o seu pastor. Talvez devesse haver uma revolta dizendo, chega dessas coisas mundanas na minha igreja, na minha denominação. A instituição que eu tinha em mais alta estima, não me teve em alta estima quando questionei isso. Gostaria de ter gravado em vídeo a conversa que tive naquele dia. Eu não fui militante novamente. Eu me contive o melhor que eu sabia em e por meio de Jesus Cristo, mas eu estava chateado. E eu quero te contar algo que realmente me incomoda. Quero dizer, realmente me incomoda muito ao longo desses 30 anos. Um cisma começou a ocorrer entre mim e a instituição da minha igreja por causa de seu afastamento do princípio bíblico e está permitindo que a mundanidade e a política tomem seu lugar. Eles queriam que eu apoiasse. Eles vieram até mim e eles querem que eu apoie a instituição em uma posição em que eu somente apoio a Deus. Quando eu não quis apoiar a maquinaria da instituição, começaram a espalhar meias-verdades sobre mim e insinuações contra mim. Minha igreja me provou ao longo dos próximos 30 anos que estava parada. Estava estagnada e focada em si mesma, não no Deus do universo. Não vivia a receita bíblica completa que Deus chamou para trazer a todos os seus membros. Ou não me trouxe para a fórmula do Evangelho, para me levar ao ponto inicial, que é uma vida em e por meio de Jesus Cristo, todos os dias da minha vida. Uma vida vibrante e viva em e por meio de Jesus Cristo. Eles queriam que eu tivesse uma falsa pretensão de sua credibilidade, senão eu seria marginalizado, vergonha dessa instituição. A maioria dos indivíduos quebra ou capitula sob esse tipo de tratamento, mas eu quero dizer algo e quero impressionar isso em todas as nossas mentes, porque subjugar nossas mentes é conquistar nossa individualidade. Não devemos subjugar nossas mentes a nenhuma política da igreja, nenhuma mundanidade, apenas a palavra de Deus e a presença de Deus
trabalhando em e por meio de nós. Porque o sujeito, uma vez que você subjuga sua mente, eles o conquistaram. Não vou entrar em todos os desvios da minha igreja dos princípios bíblicos, mas eles são numerosos. Você pode ler isso, todo esse fichário, e seu título é Minhas 95 teses, preocupações, estudos e questões da vida que eu categorizei e juntei, porque a razão pela qual eu sustento é porque eu levo muito a sério viver a vida que Deus me chamou para dar a Ele. Eu estava na casa dos 30 anos, mais de 40 anos atrás, mais de 4 décadas atrás, quando eu disse que serviria a Deus e somente a Deus, e eu me apegaria às Escrituras, e somente às Escrituras. Eu quis dizer exatamente que cada pessoa, cada um de vocês, precisa estudar por si mesmo, se você está vivendo dessa forma ou não. Paulo chama isso de ser um bereano. Paulo, quando ele estava falando, ele admoestou todo mundo a ser um bereano. E eles dizem, ser um bereano significa que você vai para casa e estuda se essas coisas são realmente assim ou não. Faça isso por si mesmo. O ponto desta mensagem é, onde está a nossa independência? Está nas Sagradas Escrituras? E está em Deus residindo em nós? Ou somos dependentes institucionais? Eu era dependente institucional. Estou triste com isso. Aprendi que a glória da instituição era sua maior fraqueza. Quando a instituição se mantém, essa é sua glória, não Deus. Essa é sua maior fraqueza. Sua meta ambiciosa é o estabelecimento e sua maquinaria, trazendo todos a Ele, não Deus e somente Deus. 2 Coríntios 13, versículo 9. Para que vocês sejam completos nele. Deus. Essa é a única coisa que pode te completar. Não pessoas, não religião institucional. Aprendi que muitos pastores e a maioria dos administradores eram como policiais, protegendo o regime e não o rebanho. O chamado deles é proteger a mim, o rebanho. Um bom pastor zela pelas ovelhas e as protege de qualquer lobo que se aproxime, de qualquer predador. Seu propósito não é se proteger. A conformidade em massa com um sistema de crenças e cultura aceita é seu chamado hoje. O poder é consagrado no círculo interno da liderança da instituição de elite. Isso é inerente a todas as instituições. Não é apenas em instituições eclesiásticas, é em instituições políticas, é em instituições corporativas hoje. É da natureza das organizações proteger a si mesmas e não servir ao povo. A maquinaria religiosa é meramente uma extensão da vida própria. É nisso que toda a maquinaria religiosa se tornou, protegendo a vida própria de si mesma. Um texto deve substanciar e provar suficientemente a você isso. Um texto é tudo o que é preciso para provar que o que estou dizendo não é fanatismo, mas é uma verdade absolutamente piedosa, e isso está em João 11, versículo 50. É conveniente para nós, esta é a igreja falando, é conveniente para a instituição da igreja que um homem morra pelo povo e que toda a nação morra e não pereça. A instituição denominada de Deus estava tão interessada em se proteger que crucificaram o Senhor e Salvador. Jesus Cristo era dispensável e você também é. Descobri que lealdade inquestionável ao sistema é necessária. Talvez você nunca veja ou experimente isso, a menos que permaneça firme no Senhor. Se você ousar permanecer firme, Senhor, isso é Filipenses 4, versículo 1. Se você ousar permanecer firme e disser, chega de decorações de Halloween nas instituições da universidade, chega de máquinas de pinball, chega de máquinas de Coca-Cola ou Pepsi,
Estou apenas tocando nas coisas leves agora. Poderíamos prosseguir para algumas coisas realmente profundas que estão neste fichário aqui. Coisas muito profundas. Se você ousar pisar nisso, se você ousar permanecer firme no Senhor, você será dispensável. Basta perguntar a Jesus. Ele fez isso e eles o crucificaram. E por que isso? É porque a pureza do corpo administrativo da igreja não foi preservada. Tornou-se politicamente corrupta. É gerenciada pelo homem versus governada por Deus. E isso me faz querer chorar. Eu quero chorar no altar. Eu oro por eles. Mas não serei cúmplice silencioso. Estamos mantendo as formas e cerimônias de adoração enquanto nossos corações não estão no Senhor. O fruto é um baixo grau de piedade em nossas igrejas hoje. Quando vou em nossas igrejas hoje, vejo religião de primeira e segunda base. Apenas igrejas simples. A religião os satisfaz em vez da religião de base, onde eles pegam as pessoas e as colocam total e completamente sob Deus e dependentes de Deus em todos os aspectos de suas vidas. Não devemos apenas pregar as mensagens dos 3 anjos. Devemos viver as mensagens dos 3 anjos. Devemos dar uma demonstração em nossa vida. Devemos dar uma demonstração em nosso casamento. Devemos dar uma demonstração em nossas famílias. Devemos dar uma demonstração em nossas igrejas de que vivemos as mensagens dos 3 anjos. Devemos viver a piedade pessoal e desenvolver caracteres virtuosos para que o mundo possa dizer que eles são a luz do mundo. Eu quero seguir o Deus deles. Eu quero ter o que Deus fez neles e por meio deles. Eu quero ter essa demonstração viva do poder de Deus em minha vida. E quando a liderança não vive esse evangelho, quanto mais tenaz for sua demonstração externa, mais tenaz for seu zelo, mais tenaz for sua devoção ao sistema institucional, nos tornamos uma igreja hipócrita, e isso me faz querer. Qual é a prova simples de que estamos nisso há 180 anos e não estamos mais perto da segunda vinda do que quando começamos? Amamos o poder, amamos mostrar, amamos a influência mais do que a substância de Cristo em nós. Assim, a dependência institucional vence, enquanto a dependência de Deus fracassa. E é por isso que ainda estamos aqui. E se não admitirmos isso, continuaremos por mais 180 anos apenas fazendo virgens tolas. Foi uma lição difícil aprender que minha fé não está presa às paredes da igreja, mas vai comigo para todos os lugares e deve tocar as vidas de todos fora da instituição. Quando isso não acontece, e quando a maioria das pessoas em qualquer igreja não faz isso, não tem esse tipo de influência do mundo ao redor delas, para sua comunidade, para seus vizinhos, para os funcionários onde trabalham, então temos que contratar evangelistas para entrar e convencer a comunidade de que somos a luz do mundo quando não somos. Que triste. Onde isso nos deixa? No mesmo lugar que deixou nosso Senhor e Salvador, em uma posição de força diária e dependência total de Deus, e não da denominação. Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 10. Amigo, isso fica claro. Vá até sua Bíblia, sublinhe isto, leia isto, estude isto, medite sobre isto, ouça isto. Cuidado, diz, cuidado, ouça. Cuidado para que nenhum homem não te engane. Eu fui enganado. Cuidado, para que ninguém vos engane por meio de filosofias das coisas que vos dizem, em vão engano que não passa pelas Escrituras, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E foi isso que aconteceu na primeira denominação de Deus, denominada igreja. E é isso que está acontecendo nas igrejas de hoje. É por isso que temos 45 mil
denominações, e Jesus Cristo não pode retornar porque as pessoas são dependentes do sistema e de outras pessoas em vez de Deus nelas e por meio delas. E então o versículo continua e diz: pois nele, em Jesus Cristo, em nosso Senhor e Salvador, no Deus homem que veio para nos mostrar como viver, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e você está completo nele. Completo significa o quê? Você não precisa de mais nada. Nada mais. Não pessoas, não instituições. Você precisa de Deus porque você está completo nele, que é a cabeça de todos os principados e potestades. Poderia ser mais claro? Eu não acho. Agora, nosso arqui-inimigo, Lúcifer, se opõe a esta vida e liberdade que são encontradas somente em uma experiência viva com Jesus Cristo. E por que isso? Porque desafia a mera religiosidade e o egocentrismo do homem dentro da igreja. É por isso que Lúcifer paralisa o povo de Deus. Lúcifer está paralisando você. Lúcifer tentou paralisar-me. Lúcifer está paralisando todo o povo de Deus, dentro da religião, como um substituto e uma substituição para a verdade. É por isso que a primeira denominação de Deus, as pessoas, quando o inimigo, o Império Romano, cercou Jerusalém, eles correram para o templo do Senhor. O templo do Senhor. O templo do Senhor somos nós. Ele paralisa as pessoas dentro da instituição religiosa, em vez delas irem para a verdade. E isso está acontecendo hoje. Oséias 10:1 diz isso muito bem. Israel é uma videira vazia. Ela produz frutos para si mesma. Israel representa a igreja do dia. Israel é uma videira vazia. Ela produz frutos para si mesma, não para Deus. O pecado de Lúcifer foi que ele desejava exaltação. Portanto, Lúcifer deseja que a religião seja exaltada acima de Deus. Você exalta sua religião, sua denominação, sua doutrina, seu estilo de vida acima do Deus que vive dentro de você. Eles são apenas para ajudar. Nos leve àquela única experiência em e por meio de Jesus Cristo que foi perdida no Jardim do Éden, a cultura que a religião deseja que nos submetamos a ela, em vez de nos submetermos a Deus e somente a Deus, realmente não é. É por isso que 45.000 denominações têm menos poder do que os 12 discípulos, porque os 12 discípulos, Deus diz, espere até encontrar essa experiência, e não estamos ansiosos para encontrar essa experiência. E é por isso que as igrejas de hoje, as igrejas cristãs, são impotentes. Porque eles não estão te levando para a fonte Olá. A religião é bastante aceitável para as pessoas. E por que isso? Porque a religião as satisfaz. Não. Se a religião te satisfaz, se você se contenta em ir toda semana à igreja e você não reflete Jesus Cristo em seu casamento, em sua família, para seus colegas de trabalho e seus vizinhos. Se você não é uma luz na comunidade, se você não está trazendo outras pessoas para Jesus Cristo, se você nem mesmo trouxe uma outra pessoa para Jesus Cristo, tudo o que você tem é religiosidade e igreja. Você é um vaso vazio, oco, virgem tolo na melhor das hipóteses. Acho que estou um pouco nervoso. Portanto, submeter-se verdadeiramente a Deus é algo assustador e desagradável à natureza humana. Você percebeu isso? Verdadeiramente submeter-se a Deus é assustador para a maioria dos cristãos e é desagradável para a sua natureza humana. E por que é que porque queremos permanecer no comando? Esse foi o pecado de Lúcifer. Ele queria estar no comando. Você quer estar no comando. Sua igreja quer estar no comando. Não, esse foi o pecado de Lúcifer. Nós queremos nos controlar a nós mesmos. Adão e Eva
O pecado deles foi que eles queriam se controlar. Não seremos como deuses, seremos elevados. Comeremos aquele fruto proibido. Você está comendo o fruto proibido hoje. O que o Espírito Santo está dizendo a você? Estamos muito confortáveis em nossas amarras e nossos falsos confortos. Nós estamos. Então por isso nós brincamos de cristãos. Nós brincamos de igreja. Somos como os fariseus e saduceus, brincando de igreja. Nós nos especializamos em atividade e desempenho versus curar, ouvir e obedecer. Um verdadeiro cristão ouve, ele é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Mas não os cristãos de hoje. Eles se especializam em atividade, escoteiros e escoteiras. Eles se especializam em desempenho, colocando pequenas coisas na comunidade. Enquanto não ouvem, não são prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Qual é o seu caso? Se não temos ouvidos para ouvir a voz calma de Deus falando conosco, não deveríamos ter boca para falar. Você nunca deve falar a menos que tenha filtrado isso por Deus primeiro. Essa foi a vida de Jesus Cristo. É por isso que João Batista diz: ele deve crescer em mim e eu devo diminuir. Nosso trabalho é ser meramente carteiros, vivendo e entregando uma mensagem ao povo de Deus. Embaixadores, se você preferir, para o reino de Deus, não o reino de nossas denominações. Devemos sair do caminho para que todos possam ver e experimentar Cristo em e através de nós. Jim Homberger precisa sair do caminho, não ser nada aos seus próprios olhos. Isso pode ser dito de você? Isso pode ser dito da sua própria igreja? Porque voltando a João Batista, que Jesus disse que ninguém era maior, ele deve crescer. Ele deve aumentar. O que isso significa? Ou devemos dizer que devemos diminuir. João capítulo 3, versículo 30. A verdadeira liberdade, absolutamente verdadeira. Liberdade não é precisar de nenhuma pessoa ou entidade para sobrevivência ou felicidade, mas Deus e somente Deus. Esse era Elias. Tudo o que ele tinha era Deus perfeitamente contente. Poderia ser você. Ou você não consegue viver sem seu computador ou sem suas redes sociais. Esse era Elias. Esse era todo o grande povo de Deus. Tem sido verdade para cada um deles. Noé, pense nele. Eles achavam que ele era um idiota louco, porque ele seguiu a direção de Deus, contente em fazer o que Deus os chamou para fazer. Esse foi Moisés, vivendo por 40 anos no deserto, enquanto ele desenvolveu aquela unidade com Deus, para que Deus pudesse dizer: vá, Moisés, liberte meu povo do Egito. 40 anos ele estava em seu treinamento. O que Deus está dizendo a você? Que era Abraão, que era Elias, que era José e Daniel, que era o apóstolo Paulo, que era Wycliffe, a estrela da manhã, outra reforma. Ele teve o desafio da igreja de sua época, porque eles não estavam vivendo. Lutero colocou 95 teses na porta da catedral, que diziam à igreja que ela não podia mais fazer aquilo. Sim, eu tenho minhas 95 teses. Não tenho 95 como Lutero tinha. Tenho um número menor, mas são muito sérias. Muito sérias. Violações dos princípios sagrados de Deus. Esse era Tyndale. Tyndale ousou traduzir a palavra de Deus para a língua do povo, para que pudessem entendê-la e não dependessem da religião institucional da época para lhes dizer o que era certo ou errado. E eles o perseguiram. E o mataram, queimaram suas cinzas, jogaram-no no Reno, no rio, e foi espalhado. Por quê? Porque ele ousou levar a verdade da palavra de Deus ao povo, e isso o fez um fora da lei,
Acho que precisamos de mais foras da lei, hoje. O que você acha? John Wesley. Podemos continuar. Somos assim? Ousamos ser um desses foras da lei? É isso que Deus está me chamando para ser. Um fora da lei para Ele. Totalmente dependente de Deus. É você? Quando aprenderemos que não somos a solução? Nosso grupo não é a solução. O nosso dever é levar os outros à solução que é Cristo neles. A igreja não é a panaceia. Venha para a igreja, venha para a igreja, venha para a igreja. Mas quando a igreja está cheia de um baixo grau de piedade, nós, na verdade, atrapalhamos as pessoas, trazendo-as para nós, em vez de para Deus. A igreja não é a panaceia. Deus em e através de nós é a cura para tudo. É a única cura para tudo. Era a cura para tudo no dia de Jesus. E é a cura para tudo neste nosso dia. Hoje também retornaremos ao que foi perdido no Éden. Você honestamente dará sua vida para que Deus possa trabalhar em e através de você. E você possa encontrar aquela unidade que foi perdida no Éden. É por isso que Jesus Cristo veio a esta terra para nos reconectar a essa caminhada com Deus em nossa vida diária, dependência total e completa de Deus. Deus está esperando por nós. Muitos cristãos estão esperando por Deus. Não, Deus está esperando por você e Deus está esperando por mim para que possamos ir mais fundo. Ousaremos fazer isso? Que Deus esteja com você.